Há poucos dias, Lucas Mazzoli recebeu o Super Xandão no seu canal do YouTube. E eu preciso dizer que, embora eu não conhecesse nada desse sujeito, eu fiquei um tanto surpreso com algumas opiniões dele. E não me contive, vou fazer esse react abordando algumas das falas dele. Falas que eu acredito que retratam considerações de um homem honesto, um homem que procura a verdade e que tem um coração sincero. Então, que nós vamos orar por esse rapaz, o Super Xandão, para que ele venha cada vez mais crescer no conhecimento de Deus e ter mais convicção da centralidade das Escrituras enquanto se afasta do catolicismo romano, onde ele ainda está. Mas vocês vão ver ao longo desse react que ele meio que está e não está a julgar pelas opiniões dele. Sem mais delongas, pessoal, peço que você já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, especialmente papistas, e bora pro vídeo. As pessoas, os idólatras, assim como tem idólatra de religião, infelizmente, né, que é outro colateral também que eu faço, porque eu sou de tradição católica, mas eu não sigo tradição católica, eu não vou para a igreja participar de missa do jeito que eles vão, eu não celebro as reuniões que eles celebram, eu estou fora de religião. Então, eu sempre falo, pessoal, rapaziada, eu sou de formação católica, tradicionalmente por causa da minha família, mas hoje eu não sigo uma religião. Eu leio a Bíblia, cara. Eu tento ler a Bíblia, no tempo disponível que eu tenho, tento entender alguma coisa que está lá. Entendeu? Eu sou apenas um cara que busca entender cada vez mais da palavra e estou tentando ser um cara melhor. Aí eu percebo que isso aqui, por incrível que pareça, é algo que me sensibiliza, no bom sentido dessa palavra, porque é muito bom você ver pessoas que, na sua simplicidade, entendem o valor da Bíblia. Ele falou que ele não quer saber de religião, e vocês sabem que eu sou um defensor do uso do termo religião. Mas uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: religião é uma palavra ambígua, você tem que definir. Quando o Xandão está falando que ele não quer saber de religião, ele certamente está se referindo aos aspectos ruins da religião, os aspectos não bíblicos. Porque quando você lê a palavra e você tenta entender o que é verdade e o que é mentira através da palavra, você está fazendo um esforço religioso de compreender uma verdade religiosa. O ponto é que a palavra de Deus é uma verdade religiosa autossustentável, diferente do magistério católico romano, que é uma autoridade que carece de qualquer base sólida. Então, olha que coisa incrível. O Xandão, na sua simplicidade, consegue entender o valor da Bíblia. E mais à frente a gente vai mostrar como isso está em linha com o que o protestantismo chama de sola escritura. Eu vejo uma cambada de papistas que não entendem o sola escritura, enquanto um homem simples, de maneira intuitiva, compreende o sola escritura. Então isso é uma coisa maravilhosa, a gente não pode deixar de mencionar. Mas vocês vão ver que esse papo vai um pouco para a política, vai um pouco para a educação. Ele acaba misturando muitos assuntos, e assuntos que são relevantes aqui à página. Então a gente vai continuar ouvindo um trecho aqui da live e dar nossas considerações. Você chega na Bíblia, fala uma coisa totalmente diferente do que a doutrina fala. Sim. Então, cara, as pessoas, elas começam a me criticar justamente por eu não pertencer à manada, você tá entendendo? Eu não tô do lado A e não tô do lado B, eu tô caminhando, eu tô indo em frente. Acabou, velho. Então, Lucas, eu sempre sofri ataque. Se eu falo do Lula, eu sou bolsominion. Se eu falo do Bolsonaro, eu sou do Lula. Os caras ficam assim, eles ficam tentando me rotular. Só que é impossível de me rotular. Porque não tem, você não vai encontrar em mim um rótulo assim, tão superficial e mesquinho que nem esse. Ah, o Xandão é de esquerda, o Xandão é de direita. Não existe isso. Isso é uma coisa interessante porque aconteceu comigo durante uma fase do meu canal aqui no YouTube. As pessoas ou me jogavam para a direita ou para a extrema direita, e havia, e ainda existem, pasmem, aqueles que me jogam na esquerda. Há um tempo atrás eu vi o Iago Martins falando que teonomia é de esquerda. Ele falou isso no Twitter ou foi alguma discussão de comentários. Eu não sei se ele acredita de fato nisso, né? Uma vez que, na maior parte das vezes que eu assisto vídeos dele, ele vai se referir à teonomia como extrema-direita, mas de qualquer forma está errado. Por quê? Porque teonomia, a posição que eu defendo aqui nesse canal, não é nem de direita nem de esquerda. Direita e esquerda, para mim, são duas porcarias.
Para mim, o que vale é a palavra de Deus. Isso que o Xandão falou no que tange à espiritualidade, à moral, à salvação, eu entendo que é válido para todas as áreas da vida, incluindo a política, incluindo a ciência, incluindo a educação, o que for. A teonomia é uma busca por reconstruir a civilização ocidental a partir da palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é normativa, incluindo para a política. Eu penso política, eu falo de política a partir de uma cosmovisão, de uma visão de mundo consistentemente cristã. E que se dane se isso vai parecer com a direita ou parecer com a esquerda. Há pouco tempo no Instagram eu coloquei uma opinião minha sobre imigrantes, que é uma opinião compartilhada por alguns reconstrucionistas, pelo menos. E teve gente que ficou espantado. Nossa, o Gabriel, ele é a favor de imigração? E eu expliquei cuidadosamente lá a minha visão. Normalmente, o que as pessoas fazem? Você é pró-imigração, então você é de esquerda. Aí, ao mesmo tempo, eu sou a favor de liberação de armas. As pessoas, opa, não, você é de direita. E você fica nisso, sabe? Nessa coisa de, você é de esquerda, de direita, e ninguém entende nada. As pessoas não se dão o trabalho de compreender o que é uma cosmovisão de esquerda. Coisa que eu fiz, eu já li, eu ainda leio autores tanto de esquerda quanto de direita. Eu tenho as recomendações aqui na página para desenvolvimento daqueles que estão perdidos. A maioria das pessoas está perdida, lobotomizada, com ideologias políticas, e só sabe pensar a partir de direita ou a partir de esquerda, a partir de caixinhas. E o reconstrucionismo que ele é uma posição que vai procurar levar as implicações do que está na palavra de Deus para todas as áreas da vida. Então eu também sou um sujeito que confunde muita gente. Muita gente não sabe onde me colocar. Uns me botam de um lado, outros me botam de outro. E isso é uma coisa deplorável. Mostra quão fútil é o discurso político nessa nação. Quão fútil é toda a discussão política. Quando a gente menciona que a gente não apoia nenhum nem outro por N motivos, por causa do motivo esse, a gente automaticamente está achado isentão, a culpa é sua. É automático, cara. Os caras falam como se fosse absurdo você não escolher nenhum dos dois lados. Tipo assim, escolhe entre Hitler e Stalin, então. Você não escolhe, você automaticamente é achincalhado. Não, você não tem direito. Você ou é lulista ou é bolsonarista. Tipo, uma briga de torcida. Só que a coisa mais fácil, isso aí, cara, é um argumento de uma pessoa totalmente programada, um lobotomizado pelo sistema. Por quê? Ele ainda acredita, enxerga que ele tem escolha, mas ele não tem. Essa é a grande questão de tudo. Você acha que está escolhendo, mas não está. Você está sendo manipulado para escolher o que o sistema quer que você escolha. Quem está lá disputando já é do sistema. Eis a questão. Então, esse processo todo criado, onde as pessoas pensam que vão bater números numa urna, que vão digitar lá uns numerozinhos, e a gente é foda, cara, vamos criar um país melhor. Você é burro, cara, você ainda não entendeu do que se trata, velho. Você não entendeu. E não sou eu que estou falando. As provas disso estão aí. Todo mundo achava que Bolsonaro era oposição. E eu falava. Olha, primeiramente, só interagir com o fato dele falar que as pessoas estão lobotomizadas por um sistema. Eu não gosto de usar a palavra sistema porque eu acho que é uma palavra um tanto vaga, mas eu entendi o que ele quis dizer. Existe um conjunto de pessoas, poucas pessoas, que dominam o Brasil, e essas pessoas têm seguidores, conscientes e inconscientes, que trabalham em favor da manutenção de um status quo que mantém esse pessoal no poder. Enquanto o Brasil continua a mesma porcaria, o pobre continua sendo pobre, o burro continua sendo burro, você vê os nossos valores sendo de toda maneira subvertidos, minados, você vê o cristianismo cada vez mais enfraquecido na esfera pública, e é isso é o sistema a que ele está se referindo. E eu concordo que hoje não existe alternativa válida dentro do sistema político. É por isso que eu não sou um bolsominion. Eu admito, quando as eleições aconteceram, tanto de 2018 quanto 2022, eu votei no Bolsonaro, mas hoje eu não votaria. Por quê? Porque dentro do sistema político brasileiro só ganha aqueles que estão, de alguma maneira, alinhados com o status quo.
O Bolsonaro, eu, assim como o rapaz do canal do Banzoli, o Helsen, eu acreditei no Bolsonaro em 2018. Acreditei como uma possibilidade de alternativa a esse status quo. Mas ele foi covarde, ele chegou lá e não fez o que tinha de fazer. Então, para transformar o Brasil, é necessário mais do que políticos. É necessário que cristãos, pautados numa esperança escatológica, a escatologia que eu sustento nesse canal é a escatologia pós-milenista. Se você quer entender o que é o pós-milenismo, eu sugiro que você assista a minha live da semana passada, que eu fiz com o pastor Evandro, com o Henrique Schmidt e com o reverendo Frank Brito. Nós falamos sobre o pós-milenismo, que é uma abordagem escatológica otimista. Então, nós não acreditamos que vai vir um anticristo que vai perseguir, vai matar todo mundo, vai acabar com a igreja. Muito pelo contrário, nós cremos que o período que precede a volta de Cristo será um período glorioso, em que você terá uma cristandade estabelecida. Então, baseado nessa esperança, eu penso em reconstruções a nível mundial do Ocidente, que é historicamente cristã, e de países que foram cristãos, abandonaram o cristianismo, ao mesmo tempo que novas nações cristãs vão ser erguidas pelo esforço missionário, pela pregação do evangelho. Isso é o que eu acredito. E para transformar o Brasil é necessário não uma reconstrução da política, mas uma construção. O Brasil nunca foi um país cristão. Ele é um país pseudo-cristão. É necessário nós trabalharmos para tornar o que hoje é o Brasil, que mais à frente eu vou comentar, que sou um crítico dele enquanto uma única unidade política e jurídica, se torne submissa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Somente afirmando o senhorio de Cristo, uma nação pode se manter. Uma nação tem um sistema legislativo, um sistema judiciário, um magistrado civil apto a aplicar a justiça de maneira plena. Um magistrado civil não cristão, ele pode até aplicar a justiça, mas não da mesma maneira que o magistrado civil cristão o faz. Logo, o que é a teonomia, o que é o reconstrucionismo? É uma busca para reconstruir toda a sociedade. E essa reconstrução ela se dá de baixo para cima, não de cima para baixo. Muita gente idolatrou o Bolsonaro acreditando numa mudança de cima para baixo, assim, imposta. São ideólogos, coisa que eu vivo criticando. Teonomia não é assunto de ideólogo. Teonomia é assunto de quem estuda a fundo, de quem se esforça, de quem não é preguiçoso. Eu sabia que Bolsonaro nunca tinha sido oposição, nunca votei nele. Eu achava que era. Eu era nacionalista, na época eu sabia que era fiasco, que era fraude, que ele não tinha pulso firme para combater o monstro que está aí. Só que o brasileiro, infelizmente, tem esse problema da idolatria. Eles gostam de frases prontas, frases de efeito, eles gostam de presepada. Para o cara virar um mito nesse país, não precisa de muito, você está entendendo? Então, é disso que se trata. A galera é facilmente manipulada. Eles pensam que estão efetivamente escolhendo alguém, mas eles não param para lembrar que quem está lá disputando e quem chega à presidência da República, no nosso sistema político fajuto, é o sistema. Então, na verdade, você não está escolhendo. Você pensa que está. Você está, na verdade, escolhendo aquele que o sistema quer que você escolha. É isso aí que está acontecendo. Isso aí é democracia, por acaso? Jamais. O próprio Bolsonaro falava que ele era contra o Centrão, na época que era candidato, que vou atacar. Quando ele foi eleito, ele falou com as próprias palavras: eu sou do Centrão, vocês elegeram um cara do Centrão. Ele falou com a própria palavra dele. Na maior cara de pau, né? O cara simplesmente age com uma hipocrisia gigantesca. E ele fala na maior cara de pau. O Bolsonaro, irmão, pega vídeos do Bolsonaro nos anos 2000, quando ele era deputado. Ele falava várias coisas nacionalistas corretas, cara. Ele conheceu o doutor Enéas, ele era colega do doutor Enéas. Ele sabia. O Bolsonaro é um cara que ele não tinha o nível de preparo que o doutor Enéas tinha, só que Bolsonaro sabe da frase. Ele sabe, pelo menos uma parte da frase, ele sabe que a gente vive num sistema político fajuto. Mas o que ele fez? Ele se manteve firme nas convicções dele, que ele apresentava antes, não. O cara foi lá e deu as mãos pro sistema. O cara, antes de virar presidente, foi fazer reunião com o Rockefeller, essa família de banqueiro aí que manda, né, no nosso país. Né? Então, assim,
eles deixam o Bolsonaro, inclusive, ele deu autonomia para o Banco Central. No meio da pandemia, numa reunião que os caras fizeram numa videochamada assim, igual que a gente está fazendo, irmão. Um cara foi lá e simplesmente decidiu que o Banco Central era independente, deu autonomia para o presidente do Banco Central. Bicho, a partir do momento que o presidente do Banco Central tem autonomia e determina a política econômica do seu país, nem adianta você querer eleger presidente da República, é só eleger o presidente do Banco Central, velho. Você entendeu? Então, olha como que os caras são canalhas. No meio da pandemia, a população com medo, um monte de gente morrendo. Nossa, só desgraça acontecendo. As pessoas perdendo seus negócios, as empresas sendo derrubadas, caindo, falindo. Os caras numa videoconferência assim que nem a gente, ó, tomando uma decisão importante dessa. A população ficou sabendo alguma coisa? Ó, só vai, irmão. Ele trouxe aqui muitos fatos interessantes sobre o Bolsonaro, e eu não vou comentar todos. Eu recomendo que vocês assistam a live. Já falo aqui que não concordo com tudo que foi dito, tá? Mas eu acho que é uma live interessante, e a gente, como não vai reagir inteira, fica aí a deixa para você assistir. Eu vou deixar a live aqui na descrição. Mas comentando sobre o Bolsonaro, eu tenho uma análise parecida com a do Xandão sobre o diagnóstico do governo dele e da postura dele. No meu entender, Bolsonaro foi um covarde, porque ele conhecia o Enéas e conhecia o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é uma pessoa que eu critico bastante aqui. Eu entendo que o Olavo de Carvalho ele afirmava algo com bases não cristãs. Ele afirmava o que afirmava baseado numa perspectiva perennialista. E há lives aqui no canal, há muito conteúdo aqui no canal mostrando qual é a verdadeira base do pensamento do Olavo de Carvalho, caso você tenha chegado aqui de paraquedas. Mas uma coisa que o Olavo de Carvalho fala que é muito interessante é que o PT é um partido criminoso. E isso não tem a ver com corrupção apenas. Corrupção de menos. Desviar dinheiro de menos. O que o PT fez com o Brasil é muito pior do que meramente ter desviado dinheiro. O PT ele corrompeu a cosmovisão do brasileiro. Ele corrompeu os poucos valores decentes que o brasileiro tinha. Ele instrumentalizou a educação, instrumentalizou a mídia, instrumentalizou igrejas. A destruição que o PT proporcionou ao nosso modo de pensar é algo simplesmente é algo incontornável em alguma medida para essa geração atual. Para reverter o que o PT fez, é necessário pensar nas próximas gerações. É por isso que uma coisa que a gente vai falar mais à frente, que é o homeschooling, é tão importante. Por isso que a educação cristã de base é tão importante. Porque essa geração que está aí, com que você convive hoje, já é uma geração corrompida. O PT é culpado por essa corrupção. E tem algo pior do que isso. Isso em si já é criminoso. O PT ele tem filiação com organizações criminosas internacionais. E está ligado com partidos políticos internacionais, o que o inviabiliza como partido. É contra a lei do Brasil um partido ter relações com outros partidos de outras nações, como o Olavo de Carvalho muitas vezes falou. E por que eu estou falando do Olavo de Carvalho aqui, se o tema é o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro sabia disso. Ele foi um completo imbecil. Ele chegou no poder, ao invés de destruir a esquerda, de destruir especialmente o PT, ele se aliou ao Centrão. Ele pensou em governar, ele pensou igual o Lula. O Lula, no primeiro mandato, para vocês terem uma ideia, ele foi chamado de direita. Porque ele se aliou com banqueiro, igual o Xandão falou. Ele se aliou com empresários. Ele realmente pensou em termos de agradar todo mundo e de se sair bem como um político. Mas sabe qual é a diferença do Lula para o Bolsonaro? Que o Lula foi esperto. O Lula ele fez isso já tendo tudo armado para ele continuar. O PT ele é um partido gramsciano. Olavo de Carvalho foi certeiro quando disse isso. O marxismo cultural nunca alcançou os níveis
que hoje tem antes do PT. O PT, com toda a sua máquina estatal burocrática que ele inflou, permitiu que as pessoas pensassem como esquerdistas, vivendo numa suposta democracia, que é o ideal do Antônio Gramsci. Fazer com que as pessoas vivam num Estado democrático como se estivessem vivendo sobre um regime socialista. O PT conseguiu isso. O Xandão é um crítico da pauta woke. A pauta woke tem total convergência com o marxismo cultural. São coisas diferentes. Eu fiz uma live analisando o livro do Olavo de Carvalho e eu explico isso. O Bolsonaro, ele era tão obtuso que ele sequer se deu ao trabalho de ler o livro do Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O livro mais básico dele. Ele tinha na estante, me parece que o Olavo deu o livro para ele. O Olavo fez lives com o Bolsonaro, eu cheguei a assistir. Na época eu ainda era de direita. E quando aquele paspalho chegou no poder, ele destruiu a esquerda? Ele fez o que ele tinha que fazer? Não. Ele se aliou ao Centrão. Ele cometeu uma série de erros e procurou se amparar apenas na popularidade. Popularidade não garante ninguém no poder. Então a gente vê que o Bolsonaro, ele cometeu erros seríssimos. A bem da verdade, eu posso ser um pouco mais favorável ao Bolsonaro que o Super Xandão. Eu não sei a fundo a opinião dele. Aqui eu estou vendo apenas um corte. E eu sei que ele é crítico do Lula também. Mas entre Lula e Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro entendendo que ele era o mal menor em 2022. Já tendo compreensão de, pelo menos, alguns dos erros dele. Agora, é inegável que essa leitura que o Xandão fez é uma leitura que procede. Eu não gosto daqueles que, como o Nando Moura, ficam batendo só no Bolsonaro e tal, e vivem meio que disso. Mas é impossível a igreja, se é que ela quer fazer a diferença, eu quero fazer a diferença, eu imagino que pelo menos parte de vocês que estão me assistindo também quer, feche os olhos para os erros do Bolsonaro. Por quê? Porque a gente não pode errar de novo. A gente primeiro tem que preparar políticos melhores que o Bolsonaro. Percebam o que ele falou. O Bolsonaro não tinha o preparo do Enéas. A gente precisa de alguém com o preparo do Enéas. Só que com uma cosmovisão correta. O Enéas defendia coisas corretas. Ele era um cristão, mas ele não era um cristão com uma cosmovisão consistente. O que a gente defende aqui é uma visão de um mundo que ela é consistentemente amparada nas escrituras. Então, por que eu não falo de movimento político reconstrucionista, movimento político calvinista? Porque eu não acredito nisso. Ou sequer movimento político cristão. Eu acho que a gente tem que começar por um movimento político cristão, que abranja vários cristãos. Mas por que eu não falo sobre isso? Porque a gente sequer tem as bases para começar a discutir política de uma maneira consistente, de uma maneira séria. Então, ano que vem, vai ser ano de eleição, vai ser um ano terrível para mim. Eu vou acabar falando de política que não vai ter jeito. Mas é necessário entender isso. Que o Brasil que gerou o Bolsonaro, que é um Brasil menos corrompido do que o de hoje, não é suficiente para lidar com os nossos inimigos. A gente precisa construir algo superior. E é o que eu procuro nessa página. E você quer aprender comigo o pós-milenismo, quer aprender comigo o reconstrucionismo, quer aprender a filosofia de Van Til, 3 coisas que vão te ajudar a lidar com isso, entre na comunidade Filhos de Sacar. Uma comunidade por assinatura. Você, assinando mensalmente, tem acesso a todo o conteúdo. E lá você tem mais de 22 horas de conteúdo em que eu explico política a partir de uma perspectiva consistentemente bíblica. Mas vamos seguir, vamos ver o que o Super Xandão tem a dizer. Os caras são entreguistas, pô. Os caras são canalha. Eles estão vendendo não. Eles estão entregando o Brasil desde 1989. Esse é o nosso problema. E depois da redemocratização, então ficou pior ainda, né, cara? Só depois piorou.
Só piorou. Não teve um presidente depois da redemocratização que, cara, pode falar, pô, foi bravo. E isso é um problema, cara, que eu acho de permitir, assim, a galera, qualquer um votar o voto popular. Eu sou contra isso e falo, tipo, eu sou totalmente contra esse formato de democracia que a gente tem. Qualquer um pode votar. Aí você bota um analfabeto qualquer para eleger um presidente populista. Um cara não é pelas propostas. O cara, quanto mais populista, quanto mais jargões ele tiver lacrado, omitado, é esse que a galera vai escolher. A política brasileira é um negócio que rege a nossa vida. Virou briga de torcida, tipo Flamengo e Fluminense, tá ligado? Virou um negócio assim, bizarro, cara. Quando você não estabelece um filtro, para tudo na nossa vida tem que ter filtro, tem que ter um código de ética, de regras específicas que preservem justamente a tomada de decisões. Porque se você simplesmente permite que todo mundo participe da mesma forma, como o ser humano ele é muito diferente, tanto na sua essência, na sua personalidade, na sua vida, acaba que tudo isso se mistura e aí o eixo central acaba se desfazendo. Você está entendendo? É mais ou menos uma analogia de que assim, ó, você tem uma família na sua casa. Você cria seus filhos de um jeito X. Se você começa a permitir que seu filho sofra influências de várias famílias, de várias pessoas, seja educado, o que acontece? Ele não perde, ele vai perder. Ele vai acabar perdendo aquele eixo central de regras, de conduta que o pai e a mãe dele ensinaram em casa. A influência das outras pessoas vai afetando na vida dele, na tomada de decisão dele. Então, você imaginar um país que precisa de um presidente que realmente possa tomar decisão em favor da maioria, e perceber que essa democracia, esse sistema onde todo mundo vai lá e vota, sendo que o brasileiro está totalmente dividido, não sabe nem contra o que está lutando efetivamente, vai lá e vota, o que vai acontecer? As pessoas vão votar não por aquele que seria efetivamente o melhor, elas não vão despertar para a verdade, entender que o nosso sistema político é uma farsa. Elas vão votar com base no interesse delas, que é totalmente o quê? Qual que é o interesse do brasileiro? O brasileiro, irmão, nosso país é tigrinho, é pornografia, é OnlyFans, é só desgraça. O Brasil tem um sistema de motivações que privilegia quem é vagabundo. Você acha que vai dar certo? Você acha que dá para você criar a democracia? A democracia, para ela dar certo efetivamente, tem que ter ordem, tem que ter disciplina, cara. Nada funciona no nosso mundo sem regra, sem ordem. O universo, tudo, a natureza, tudo, literalmente tudo funciona com base em ordem. Entendeu? Até aqui na nossa live, eu estou falando, se vocês falarem para eu parar de falar, eu vou ter que parar de falar. Quando eu estou falando, vocês tentam me escutar. Tem que ter ordem, senão vira várzea, você está entendendo? Agora, no nosso sistema político, não, irmão. É isso aí mesmo. Bom, muita coisa a falar sobre esse trecho do Xandão. E o Xandão, ele tá correto em dizer que o brasileiro é um povo que ele só pensa em coisas fúteis. Na sacanagem, no OnlyFans. Eu acrescentaria o futebol, acrescentaria as redes sociais, que, infelizmente, na sua maior parte, são meios de imbecilização das pessoas, ao invés de ajudar. É claro que existem canais bons, né, canais sérios, mas eu vejo que você coloca essas pessoas para votar. Em quem que essa gente vai votar? Elas vão votar justamente naqueles que ganham com todo esse status quo, que tem uma prevalência sobre todo esse status quo. Quem que aparece mais hoje? São pessoas fúteis, são pessoas idiotas. Há pouco tempo eu estava comentando no Instagram. Você pega a Virgínia Fonseca, ela é uma mulher completamente imbecil e tem milhões de seguidores. Por quê? Porque ela mostra a vida dela. Então esse é o brasileiro. Esse é o tipo de gente que tem condição de deliberar alguma coisa sobre política? Eu acredito que não. E no fundo, eu acho que a maioria das pessoas pensa nisso. Aí vocês vão me perguntar o seguinte: Gabriel, o que você acha sobre a democracia? Muita gente me pergunta isso: Gabriel, o que você acha sobre democracia? E eu já falei algumas vezes que as únicas democracias sólidas que existiram na história do Ocidente se deram em países protestantes. Você pega os Estados Unidos, durante muito tempo, hoje a gente pode questionar se essa democracia de fato funciona lá. Mas durante muito tempo nos Estados Unidos, você teve uma democracia que funcionou. E por que essa democracia funcionou? Por conta do que o Xandão disse. Porque existia ordem. Porque existia disciplina. E quem que produz ordem e quem que produz disciplina, Xandão? Eu tenho a resposta. Duas instituições que são cada vez mais eclipsadas pelo Estado moderno.
Primeiro, a família. A principal responsável pela educação não é a igreja, não é a escola, não é o Estado, é a família. A família tem que formar filhos, tem que ensinar valores, tem que ensinar o básico para que o filho ganhe dinheiro. Uma coisa que meu amigo pastor Rodrigo Mocerim fala, que hoje em dia muitos homeschoolers, eles erram. Eles querem trazer a escola, que é uma porcaria, para dentro do lar. O homeschooling não é você trazer a escola para o lar. É você ensinar o seu filho de tal maneira que ele desenvolva as suas habilidades. Educação vem de extucere, que é do latim, e significa trazer para fora. Você tem que trazer para fora as potencialidades da criança. E do adulto também, porque a educação é um processo contínuo. Nós estamos nos educando, você está se educando ouvindo esse canal. Esse canal é um canal que realmente visa educar. Então, a família ela tem um papel central para a produção dessa ordem. Muito mais do que o Estado. O Estado, dentro de uma perspectiva teonomista, é uma esfera mínima, que é dedicada única e exclusivamente à aplicação de penas. Para que o Estado serve, na minha concepção? Para aplicar pena. Você roubou? Você tem que restituir. Você matou? Você tem que morrer. Acabou. Hoje as pessoas ficam endeusando o Estado por razões ideológicas. Logo, a primeira coisa que é necessário para a restauração da sociedade, uma restauração da família. Nossas famílias do Brasil foram corrompidas, foram colapsadas por conta de uma desconstrução de valores via a educação secular moderna, via as novelas da Globo, via a mídia, via os influencers hoje. Então, como que a gente produz ordem? Como que a gente produz o necessário para você ter um sistema político que funcione? Não tem como. É dos brasileiros que saem os políticos, que saem os governantes, saem os presidentes. Há outra instituição central nesse papel, que é a igreja. A igreja tem como uma das suas marcas a disciplina eclesiástica. A igreja deve ensinar os seus membros a serem, inclusive, cidadãos. Igreja que não fala de política não está sendo igreja de maneira ampla. A palavra de Deus fala sobre política. O título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é um título político. Quando os apóstolos se referiam a Cristo como Quírios, Quírios é o título dado a César. O título de Cristo é um título político. Cristo não é nosso namorado. Cristo é nosso imperador, é nosso rei. E a igreja tem que ensinar isso. E mais, a igreja ela tem que ter uma instituição profética. Se o Brasil está ruim, a igreja deve denunciar os políticos que estão roubando, que não estão cumprindo com o que lhes cabe. A igreja faz isso? Não. Ela é uma igreja isenta. A igreja, sim, é isentona, na maior parte das vezes. Há muitas igrejas que caem num excesso, caem até na idolatria política em alguns casos, como foi dito. Mas tem igreja que se abstém, que lava as mãos, quando cabe a ela ser uma instituição profética, que aponta o dedo e fala o que os políticos devem ouvir. Porque os políticos, eles chegam ao poder para servir primeiro a Deus, depois a nós. Nos Estados Unidos existe uma concepção de que o político serve o povo, não o contrário. Aqui no Brasil a gente vê o preciso inverso. Quem que fez a diferença nos Estados Unidos? O protestantismo. Logo, a gente vê que o Brasil ele é um desafio enorme. E como que a gente lida com o Brasil? Lida vivendo um cristianismo consistente e todo abrangente. Sem isso, não há esperança para o Brasil, gente. Não adianta vocês pensarem num novo Bolsonaro.
Há um trabalho anterior a ser feito. E é o que esse canal procura enfatizar. Irmão, o Lula vai lá e fala o que quer, o Bolsonaro falava o que queria, ambos são presos, daqui a pouco estão soltos de novo, estão tudo sendo feito de fantoche na mão do sistema. O mesmo filme, a mesma fraude debaixo do sol, todo santo dia. E as pessoas ainda acreditam que vivem numa democracia. Mentira, democracia, caramba, não tem nada, é tudo uma fraude, é um teatro. É assim que eu vi. Sim. Xandão, deixa eu pegar aqui alguns superchats que o pessoal está me cobrando aqui. Antes do Lucas falar os superchats, eu queria só comentar um pouco sobre a questão dos votos, né? Foi uma questão que foi colocada e eu me esqueci de falar como que eu sustento um sistema de votos. Eu já falei isso em outro vídeo e aqui eu vou trazer à tona, de maneira resumida, que eu não sou a favor de votos individuais. Eu defendo uma estrutura de votos familiares. Precisamente porque a família é a base da sociedade. Eu não acredito que um indivíduo sozinho deva votar. Porque a base da sociedade são as famílias. Então, eu admito o voto do homem, do pai de família, representando toda a sua família. É inconcebível você pensar numa família que a mulher vote em um candidato, o homem vote em outro e os filhos votem em outro. As famílias precisam ser unidades. E como o Rushdoony falou, a família ela é um governo. Quando o homem moderno ouve governo, ele pensa Estado. E essa é uma associação que eu repudio. O Estado é uma forma de governo. A família é outra forma de governo. E a igreja é outra forma de governo. Então, você tem governos, no plural. Enquanto o homem moderno, por uma série de questões que não cabe a gente entrar aqui agora, associa governo única e exclusivamente ao Estado. Então, eu defendo um sistema de votos patriarcal, com o marido, o pai de família, representando toda a sua família. Vamos continuar agora. O Gomes Rafael falou: a disciplina é a base da honra, a fé, a fonte da força e valores são os que fazem o homem verdadeiro. Abraço a todos, estamos juntos, Kiko deu sempre. Valeu. Também o Wesley falou: ô louca, a Bianquinha, tá ligado? Essa parte eu vou passar, tá, gente? Tem muita piada aqui. O sistema educacional do nosso país ele é oposto à educação real. A instrução formal é oposta à educação real. Quem fala isso é o Renato Trezoitão. Eu concordo 100% com essa frase dele. Você chega na universidade totalmente já, assim, zero referência. Já não aprendeu quase nada na escola que prestava. Você chega lá na universidade, você vai se deparar. Professor, hoje em dia, que é péssimo. Os alunos preocupados com um monte de coisa que não presta, é droga, é militância política, é gente que tem personalidade frágil, que acha que a vida funciona do jeito fácil, que tudo é o governo que tem que dar, que é não sei o político tal que tem que dar. Então você percebe que aí, nesse ocorrido que você citou, existiu o quê? Uma troca de favores ali. Na verdade, existia um interesse escuso acontecendo. Essa é a motivação da política. Eles usam os alunos como massa de manobra para satisfazer os anseios deles, que vão trazer o quê? Privilégios para eles, poder, mais poder para eles, entendeu? Para eles tomarem a decisão em prol da maioria, só que não atende às necessidades reais da maioria. Então, é tudo uma fraude, irmão, é tudo uma farsa. Eu não consigo entender como que essa cambada de NPC de universidade não enxerga o que está na cara, bicho. Como que não percebe que está todo mundo sendo feito de bucha de canhão? Como que eles realmente pensam que tem algum político ou alguém preocupado com os interesses do estudante, em dar emprego, em ter uma distribuição de renda real, oportunidade de trabalho para essa molecada? Os caras não estão vendo o mundo que eles vivem, não. Não estão vendo o que está acontecendo no nosso país, não. A galera engavetando diploma. A faculdade, irmão, perdeu totalmente a credibilidade. Hoje em dia você vê mais pessoas falando contra a faculdade do que a favor. Tipo assim, hoje as pessoas já estão acordando para isso aí. Eu comento sobre isso na minha live também, praticamente todo dia. A molecada me pergunta muito, eu não devo fazer ou não devo fazer faculdade. Então, assim, cara, tem várias coisas envolvidas em relação a isso. A principal delas, que deveria ser resolvida, é o sistema educacional, que para resolver tem que começar lá na infância. A criança já tem que começar a ser respeitada e tratada do jeito correto, para quando chegar na universidade, a universidade reciclada, o professor reciclado, ganhando bem, melhor preparado,
pegando esses alunos que vão chegar lá com um propósito definido, aí sim trabalhar em cima disso. Entende? Eu estou falando de educação real. É realmente você aprender. Você quer seguir a carreira acadêmica? Então você vai realmente aprender ali o que você quer, o que você anseia para a sua vida. Não vai ser firula política. Você não vai ficar tendo que lidar com um professor militante, com uma caterva de aluno militante. Você está lá para estudar e aprender. Acabou. Respeitar o professor que é autoridade na sala de aula e já é. Entendeu? Mas não é mais assim, irmão. Hoje os alunos mandam mais na escola do que os professores. Os alunos da universidade mandam mais do que o professor. Faz greve quando quer. O professor não consegue dar aula. Os outros alunos que querem estudar não conseguem participar de aula porque não tem aula. Vira e mexe não tem aula porque estão manifestando sobre não sei o quê. Não é nada, velho. E o país continua um fracasso. Tudo fruto de uma agenda. Essa bosta dessa agenda woke, patética aí que derreteu o cérebro dessa mulher. Rapaz, você não pode. Bom, ele falou bastante coisa aqui agora sobre educação. E eu acho que a crítica que ele faz à educação também tem muitos pontos de concordância com o que eu penso. Eu entendo que a ideologia ela destruiu a educação. Ela destruiu a ponto de emburrecer mesmo as pessoas. Hoje, você entra na faculdade, você, na maior parte dos cursos, recebe algum nível de doutrinação progressista. Há cursos que essa doutrinação é maior, há cursos em que ela é menor. Eu, por exemplo, fiz uma faculdade extremamente técnica, então não fui tão doutrinado assim, embora tenha visto. E isso é algo que enfraquece a faculdade. Uma coisa que eu já falei em outra ocasião é que, a partir do momento que se acreditou que a universidade é um direito de todas as pessoas, você necessariamente diminui o nível da faculdade. Então, hoje, você vê que o nível do ensino é muito baixo. Eu falo que, quando eu fiz faculdade, eu não aprendi nada da minha área quando eu estudei. Eu aprendi na prática. Depois que eu entrei na minha primeira empresa, aí eu tive contato com a realidade concreta de como é a gestão, como são as pessoas. Aí eu fui me desenvolvendo e crescendo. Hoje você vê que a universidade está tão descredibilizada que, para você ser visto como um profissional educado em boas práticas de trabalho, você precisa fazer um MBA, uma FGV da vida, porque a universidade já não é suficiente. E como que eu entendo que a gente deve lidar com essa realidade? A educação é um problema seríssimo, e como o Xandão falou, precisa ser resolvido da base. Eu tenho uma concordância com ele de que a base da educação precisa ser transformada. Mas talvez exista uma divergência entre nós na natureza dessa transformação. Eu não acredito numa reforma do sistema educacional presente. Eu, enquanto cristão, sustento a criação de um sistema educacional cristão paralelo e superior. Eu bato muito na tecla de que educação, por parte de uma escola cristã, não é você ficar fazendo devocional, você ficar pregando o evangelho. Quem tem que pregar o evangelho é a igreja e a família. Então, uma família cristã tem que ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. A igreja tem o papel de ensinar a palavra. Mas uma educação cristã, ela vai entender que a palavra de Deus, ela é a base para todas as disciplinas. Vocês querem entender um cara que falou isso? R.J. Rushdoony. Leiam a obra de Rushdoony, A Filosofia do Currículo de Cristão. Uma obra simplesmente maravilhosa, em que ele mostra como todas as disciplinas elas só têm consistência quando alicerçadas no fundamento da revelação cristã. E o que eu defendo é que você que tem filhos e é cristão, matricule o seu filho numa escola confessional cristã, caso você não tenha condição de educá-los em casa. Eu sei que o homeschooling envolve riscos, que a pessoa precisa estar disposta a assumir. Eu fiz uma live com o pastor Rodrigo Mocelin, meu amigo, que é um defensor do homeschooling, e ele fala isso. Para você ser um homeschooler, você precisa estar disposto a arcar com riscos. Agora, Gabriel, não estou disposto a arcar com esses riscos por conta de tal, tal e tal coisa. Então você tem que colocar o seu filho num colégio confessional cristão. Só tome cuidado, porque hoje muitos colégios que se dizem cristãos já compraram o evolucionismo, já compraram uma série de ideias progressistas via a agenda do MEC, já estão ensinando coisas que vão em franca oposição à palavra de Deus. Então a educação é um ponto de total relevância. E o Rushdoony, que dava nome à nossa página,
Recentemente eu mudei o nome da página para Gabriel Enes, visto que eu trato aqui assuntos que o Rushdoony não falou. Rushdoony foi um defensor do homeschooling. Ele foi um dos maiores responsáveis pela retomada do homeschooling nos Estados Unidos. O homeschooling é muito antigo, mas ele começou a cair em desuso por conta do sistema público de escolas americano, que é uma porcaria. O do Brasil é pior do que o dos Estados Unidos. Você acredita que a educação ela tem jeito? Não tem. As universidades não tem jeito. E o ensino fundamental e médio não tem jeito. É necessário lidarmos com essa realidade. É uma realidade brutal, uma realidade difícil. Mas a igreja precisa se enveredar para o caminho de criar escolas. É necessário chover escolas cristãs no mundo que a gente vive. Porque senão a gente vai ver isso aí, ó, que o Xandão está falando, acontecendo com os nossos filhos. É isso que você quer? Se não é, você tem que começar a trabalhar. Ou você educa seus filhos em casa, ou você se esforça para botar o seu filho numa escola cristã, ou você constrói uma escola, busca isso, se junta com irmãos que tenham essa vocação, esse desejo, porque a coisa está feia. E eu digo mais, essa concepção de que a educação ela existe para criar profissionais, ela é completamente equivocada. Eu entendo que, em alguma medida, sim, a educação ela deve te dar as bases para que você tenha alguma competência profissional. Afinal de contas, todos nós temos que ter dinheiro para viver, né? É necessário a gente possuir alguma base. Alguma base, não, desculpa. Alguma qualificação para ter a nossa subsistência. E o Rodrigo Mocelin, que é alguém que conhece mais de homeschooling do que eu, ele fala que muitos homeschoolers, eles erram em tentar trazer a escola para dentro de casa. E o que você tem que ensinar para o seu filho? Você tem que ensinar o seu filho, inclusive, a ganhar dinheiro. Muita gente passa tempo pra caramba na escola, aprendendo um monte de porcaria, e sai da faculdade. Não estou nem falando da escola, da faculdade. Você sai da faculdade sem saber ganhar dinheiro. Coisa, né? Para que serve a faculdade? Essa ideia de que a faculdade ela serve para criar profissionais, ela vem do John Dewey, que é um intelectual humanista, que desconsiderava a palavra de Deus, que reduzia a educação a um condicionamento. Então, isso que o Xandão está falando é uma educação moderna que visa condicionar o homem para os mais abjetos propósitos que você possa imaginar. Para lidar com isso, é imprescindível uma resposta cristã. Só o cristianismo pode lidar com essa situação. Pode falar a palavra woke que a galera... Não, você é maluco. Você é maluco. Você é maluco. Irmão, se eu fosse presidente, mano, isso acabava na primeira semana, velho. O ser humano ia viajar. Mano, com essa parada de inteligência artificial, cara, os próprios professores não trabalhando no TCC, todo o pessoal da minha banca, ninguém lê meu TCC, eles botaram no GPT para resumir, pô. Bom, aqui a gente vê que o que o Xandão falou, né, que é bastante interessante, né? E é uma coisa com a qual eu compactuo. Ele falou que se ele fosse presidente, ele acabava com a agenda woke. E eu sei que existe uma série de dificuldades, né? Tomada isoladamente, e ipsis literis é uma frase absurda, né? Porque o presidente não tem esse poder todo. Mas, em essência, ele está correto. Foi onde o Bolsonaro errou, tá? O Bolsonaro ele chegou no poder pensando em governar, não em acabar com a esquerda. E olha o fim que ele levou. Triste, né? Vou passar aqui um pouco mais para a gente ir para a parte final desse vídeo. O Vander, do R$150, valeu, ele perguntou por qual razão, mesmo com tantos argumentos lógicos e sensatos a favor do protestantismo, as pessoas ainda buscam ter razão em vez de buscar a verdade. Estamos jogando pérola aos porcos quando tentamos converter? Ou realmente aquilo que Jesus disse, a porta é estreita e poucos passarão, é o que se aplica para aqueles que receberam a palavra verdadeira, mas recusaram? Na verdade, o que eu penso em relação a isso é que é tudo tradição, né? Ou seja, as pessoas elas nascem sendo criadas de uma forma, elas aprendem daquele jeito e depois é muito difícil mudar. Então, você veja, quantas pessoas leram a Bíblia inteira uma única vez a Bíblia, na vida, do Gênesis ao Apocalipse.
né? Eu acho que raríssimas, pouquíssimas. Se fizer, eu vi até mesmo dados entre pastores que diga que, assim, tipo, metade deles nunca leu a Bíblia inteira uma vez na vida, né? Então, imagina entre o público médio, assim, né? Como, mesmo sendo rápido, inclusive tinha uma época que eu, toda segunda-feira eu lia o Novo Testamento inteiro, ficava 16 horas lá lendo, isso quando eu era adolescente, né? E aí ficava o dia inteiro lá lendo e dava para ler um dia só, né? Tranquilamente, o Novo Testamento. Né? Então é fácil, mas infelizmente a maioria das pessoas não tem interesse, elas fazem um monte de outras coisas, gastam tempo com um monte de futilidades, inclusive, né? Perdem tempo com um monte de vícios, e aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus, que são os estudos, aí elas simplesmente não querem saber, né? Antes do Xandão falar, é muito interessante essa fala do Bonzoli, né? Porque é uma coisa que eu vejo na igreja desde cedo também. Ninguém entende de Bíblia. Você, quando é uma pessoa que tem um conhecimento um pouco maior de Bíblia, você já é visto como um cabeçudo, né? Como uma pessoa que sabe muito. Quando lê a Bíblia inteira, deveria ser dever de todo o cristão. Se você é cristão e você não leu a Bíblia inteira, você me desculpa, mas é uma coisa vergonhosa, né? Especialmente as pessoas que têm anos dentro da igreja. Mas, como o Bonzoli falou, as pessoas preferem perder tempo com futilidades, com coisas que não levam a lugar nenhum, do que se instruir na palavra de Deus. E isso tem uma fonte, tá? Que eu vou falar já. Vamos só esperar a fala do Xandão. Pegando o gancho que você falou aí, tem uma frase que eu acho que o Augusto Nicodemos falou e o Rodrigo Silva repetiu na época que os caras estavam caçando Pokémon GO. E ele falou assim que é mais fácil para a galera achar Pokémon do que achar onde está Malaquias na Bíblia, do que achar onde está Eclesiastes na Bíblia. Os caras tipo, não sabem, cara. Os caras, tipo assim, abre a Bíblia, os caras ficam procurando, não acham, tá ligado? Considera a Bíblia um livro fútil, meio chato, e aí você dizem cristãos. Os caras não sabem argumentar nada, sabe? É uma coisa assim muito triste, cara. Eu depois que eu comecei porque assim, eu na minha ideia, quando eu comecei a questionar sobre assuntos de natureza religiosa, eu sempre tive, desde o primeiro momento, a Bíblia como o filtro para a verdade e para a mentira. Isso sempre foi intuitivo meu. Ninguém precisou me ensinar isso daí, sabe? Olha que coisa maravilhosa. Gente, isso aqui é o ponto alto desse react, eu diria. A gente falou sobre política, falou sobre educação, falou sobre muita coisa, mas isso aqui é o ponto alto. O Xandão, na simplicidade dele, entendeu o solo escritura. Coisa que os papistas não entendem. Você tenta explicar a solo escritura, os papistas, você tenta desenhar, e eles não entendem. A Bíblia é a autoridade absoluta. Ela é o parâmetro para o que é certo e para o que é errado. Acabou. Isso não elimina a autoridade da tradição, não elimina a autoridade da igreja, não elimina a autoridade do magistrado civil, não elimina a autoridade do pai de família, não elimina a autoridade de ninguém. Só é uma autoridade superior mediante a sua natureza, que é a de ser a própria palavra de Deus. E o Xandão disse que não precisou que ninguém explicasse isso para ele. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas tem muita gente aqui na internet que vai tentar retratar sola escritura com uma espécie de nuda escritura, ou vai tomar o sola escritura com pretensões que ele não tem, de dizer que tudo tem que estar na Bíblia. Nenhum protestante disse isso, nenhuma confissão de fé diz isso. Falando da teologia reformada, que é aquela que eu tenho maior familiaridade, você sempre vai ver a admissão de que Deus se revela de maneira geral e de maneira especial. A revelação geral, ela não está na Bíblia. Ela é uma revelação que é manifesta até o não cristão. Mas agora, como que você sabe, como você chega a verdades fundamentais sobre si próprio, sobre Deus, sobre o cosmos, se não através da Bíblia? A revelação geral, ela revela Deus de uma maneira, mas essa maneira que a revelação geral manifesta Deus não é suficiente para você ser salvo, para você ser santificado, para você conhecer a verdade, para você ser liberto da mentira. Você precisa das Escrituras. As Escrituras dão testemunho de Cristo, do Verbo encarnado, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na sua simplicidade, o Xandão conseguiu entender isso. Então, mesmo entendendo que as religiões ela têm os seus pontos positivos,
eu já sabia, por uma questão de intuição, que eu não podia simplesmente dizer amém para tudo que uma doutrina religiosa estivesse impondo ali, ensinando, sabe? Eu tinha que, em determinados momentos, ver se estava compatível com o que estava na Bíblia, se é o que o Messias ensinou, se é o que o Criador determinou, etc, sabe? E conforme eu fui fazendo esse joguinho, usando a Bíblia como filtro, eu comecei a perceber que tinha muita coisa que era diametralmente oposta, comparando a religião, doutrina religiosa, com o que estava na Bíblia, sabe? Concordo. E eu sinto muito. A partir dali, eu defini que, olha, entre ficar a favor de doutrina criada pelo homem e aquilo que foi mandado pelo Criador, escrito pelo Criador, eu estou do lado do Criador, porque eu tenho fé na Bíblia, cara. Exatamente. Esse ponto é fundamental, porque a tradição reformada e todo o protestantismo, sempre que eu falo tradição reformada, eu cito mais a título de ser o que eu tenho maior familiaridade, mas vão admitir que a Escritura é um modo de você se emancipar de doutrinas humanas, emancipar de mandamentos de homens. E a religião, enquanto fenômeno todo abrangente, é cheia de mandamentos de homens, é cheio de costumes humanos, costumes que se baseiam no domínio. Religião é um instrumento de manipulação. Eu nunca tive nenhuma dificuldade de admitir isso. Pessoas usam a religião para o mal. E há muitos que usam o cristianismo para o mal. A palavra de Deus fala sobre os falsos mestres, que deturpam a verdade, que enganam o povo de Deus, que tentam, de muitas maneiras, manter as pessoas cativas a ensinamentos que não têm nenhuma consistência, que não foram ordenados por Deus. E você vê o apóstolo Paulo, desde muito cedo, lidando com isso. E como que você entende essas coisas? Olhando para a própria palavra de Deus. A Bíblia não é chamada palavra de Deus por toda a cristandade à toa. É nela que está a verdade. É nela que está a definição do que é certo e do que é errado. De tal maneira que nós sejamos, parafraseando aqui 2 Timóteo 3, 16 a 17, perfeitos e perfeitamente aptos para toda boa obra. A Escritura, ela é útil para ensino, correção, admoestação, exortação. Ela é um instrumento a partir do qual nós nos santificamos e nós nos emancipamos do erro. É por isso que a Escritura ela tem o status de autoridade suprema dentro do protestantismo. Entendeu? Não é que a doutrina religiosa não possa estar certa e compatível com a Bíblia em diversos pontos. Não tem nada a ver. É que tem coisas que são diferentes do que estão na Bíblia. Eu não posso fechar os olhos para isso aí, entendeu? E o diabo, ele age nos detalhes. Se você negligencia os detalhes, aí você acaba, às vezes, ficando cego pela mentira e não percebe, entendeu? Então, assim, é um detalhezinho ali, cara, que faz toda a diferença para você entender, sabe? Sim. Esse é o fermento dos fariseus, que nosso Senhor Jesus Cristo se referiu. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E você vê isso em muitas igrejas. E você vê o erro diabólico manifesto de maneira plena no catolicismo romano. O catolicismo romano é uma religião onde há muito erro, onde há muito equívoco, onde há trevas. Você é solo escriturista, Xandão? Você acredita na solo escritura? Eu busco ser, cara. É o que eu faço. Eu falo para o mercado, ó, seguinte, eu tenho aqui minha rotina corrida, eu antes de dormir eu pego, sempre que eu tenho tempo, se eu não consigo ler ali alguma passagem da Bíblia, enquanto eu estou treinando, eu coloco lá a própria Bíblia narrada para escutar, eu coloco passagem de Provérbios, Eclesiastes, ensinamentos de sabedoria, de valores, assim, coisas que eu gosto. Eu coloco vídeos aqui do próprio Lucas Banzoli para ver lá quando ele está debatendo com o católico, porque eu acho esse debate interessante. Eu coloco o vídeo do Rômulo Manasquim. Eu assisto o vídeo do padre Paulo Ricardo, mas não para falar de Bíblia, porque ele não fala de Bíblia, óbvio, ele vai falar da doutrina, mas eu gosto. O padre Paulo Ricardo, ele foge da Bíblia, né? Se ele pudesse, ele rasgava a Bíblia. Ele já chegou até a falar, em algumas ocasiões, né, que
nós não precisamos da Bíblia, sorrindo. Mas, de fato, né, o padre Paulo Ricardo é um cara que passa longe da Bíblia, para dizer o mínimo. Eu gosto do padre Paulo Ricardo porque ele tem valores, assim, princípios que fazem parte do homem, coisas fortes e boas que devem ser defendidas hoje, sabe? Eu vi ele falando, por exemplo, sobre a questão do homossexual, como deve ser tratado. Pô, ele tem um vídeo excelente falando sobre esse tema. Ele falando sobre questão de aborto, pô, vídeo excelente falando sobre esse tema, sabe? Então, eu tento sempre pegar tudo aquilo que eu vejo de bom que cada um tem, que agrega, entendeu? Que faz parte de uma verdade, sabe? É assim que eu acho que tem que ser. E as discordâncias, elas são saudáveis para o processo também. Essa dialética. Olha, pessoal, eu vou encerrar o react aqui e dizer minhas palavras finais. Eu não sei se o Xandão vai assistir esse vídeo, né? Acho que dificilmente ele vai assistir esse vídeo até o final. Mas eu conselho para o Xandão. Eu entendo quando ele diz que você pode reter o que é bom do que o padre Paulo Ricardo fala. Eu já acompanhei o padre Paulo Ricardo, muito tempo atrás, né, quando eu era olavista. E não é que você não vai encontrar nada lá que preste, mas que tudo que você encontrar no meio católico, você consegue encontrar melhor no mundo protestante. Isso serve de conselho para todos vocês que estão me ouvindo. Eu vou falar um exemplo que eu vivi na prática. Eu fui um seguidor ardoroso do Olavo de Carvalho. Eu estudei as obras do Olavo de Carvalho, acompanhei aulas do professor Olavo de Carvalho. E eu julguei que ele fosse a pessoa mais inteligente da face da Terra. Eu fui muito além do Xandão em relação ao padre Paulo Ricardo. Nem se compara. Eu achava que ele era a pessoa mais inteligente da face da Terra. E eu pensava, cara, tem que ficar no Olavo, tem que colar no Olavo. Quando eu conheci R.J. Rushdoony, aí minha mente explodiu. Eu vi como a abordagem de Rushdoony é muito superior, mas muito superior à do Olavo. Isso não me leva a jogar tudo que o Olavo de Carvalho ensinou no lixo. Eu acho que ele ensinou coisas boas. Mas o meu conselho para você, Xandão, se você estiver ouvindo, é procure novos referenciais. Assista os vídeos desse canal. Se puder, leia os livros que estão na minha descrição, você vai ver uma bibliografia muito robusta, tratando temas como esses que você gosta, que o padre Paulo Ricardo aborda. Douglas Wilson é um excelente nome, que trata questões de família, questões de princípios, de valores, sob uma perspectiva protestante. E você lá vai aprender muito. E com isso, minha gente, eu queria dizer o seguinte, essa foi uma live que me surpreendeu muito positivamente. Eu não esperava do Xandão tanta lucidez. E ele mesmo falou que Xandão é um personagem que ele criou, né, para conseguir engajar mais pessoas. Mas que nós vamos orar pela vida do Xandão. Ele está no caminho certo. Quando ele disse que ele tenta ser só escriturista, que ele vê a Bíblia como padrão de verdade e mentira, isso é satisfatório, porque ele é uma pessoa que influencia muitas pessoas e pode vir a abençoar a muitos. Então oremos pela vida do Xandão. Espero que você tenha gostado desse react. Ratifico aqui o convite para você entrar na comunidade Filhos de Sacar. Você que ainda não é membro, os links estão abaixo. Deixa aí o seu like, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.